Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Aos 38 anos, uma mulher que vamos identificar como Ellie esconde um segredo de seus familiares e amigos. Coisas estranhas estavam acontecendo com ela, mas Ellie sempre teve vergonha de contar. Recém-divorciada e mãe de uma criança de 3 anos, Ellie ainda sente dificuldades de explicar sua situação e não consegue se abrir com as pessoas de seu convívio. Muitos iriam caçoar dela e chamá-la de mentirosa. Ela começou a passar por essa situação há 4 meses. Uma amiga próxima afirmou que tinha constantes sonhos em que Ellie era perseguida e atacada por alguma coisa difícil de se descrever. Mas ela não chegou a se preocupar. O alerta da amiga parecia sem contexto e desnecessário. Ellie continuou sua rotina como se não soubesse de nada. Um erro. No mesmo dia, depois de deixar o filho no quarto, ela também foi dormir. Pegou no sono e acordou apavorada. O quarto em que Ellie estava era todo escuro, mas aos poucos ela foi notando uma luz bege se aproximar da cama. Tão estranho quanto a luz, era um forte cheiro que tomava conta do ambiente. Uma mistura de fezes com carne apodrecida. O medo deixou Ellie imóvel na cama. Ficou petrificada e só pensou no seu filho. Um peso se fixou sobre seu corpo. Como se alguém se deitasse sobre ela. Não havia ninguém no quarto. Sua respiração foi prejudicada. O peso a impedia de se mover e respirar como antes. E então, Ellie sentiu que algo estava tentando possuí-la. Ellie se sentiu violentada por algo, como se fosse um pedaço de ferro gelado. Mesmo só tendo visto uma luz antes dos horrores daquela noite, o relato detalhado de Ellie assemelha-se a qualquer outra situação de violência sexual. Ela afirmou que, além da pressão sobre seu corpo, as sensações de ardência e dor provocadas pelo ferro frio estavam justamente em suas partes íntimas. Por fim, ela desmaiou. No entanto, quando recobrou a sua consciência, os vestígios confirmaram que aquilo tudo não tinha sido um pesadelo. Ellie procurou um hospital imediatamente, onde foi aconselhada a procurar também a polícia e disseram que ela havia sido violentada. Mas ela não viu quem fez. A norte-irlandesa Amanda Tigre é um exemplo bem-sucedido dessa interação. Aos 45 anos, ela desistiu de namorar homens encarnados e hoje é casada com um fantasma. Amanda diz que, desde sempre, admirou a história do pirata Jack Sparrow e que, mesmo já tendo vivenciado relações amorosas duradouras, o espírito de Jack é o que lhe traz maior sensação de sintonia e conexão. Desencarnado há mais de 300 anos, a história do pirata despertou grande interesse em Amanda, fato que os aproximou inicialmente como amigos. A norte-irlandesa afirma que não é capaz de ver sua forma física, mas que eles conversam e que Jack
é um espírito bastante poderoso, capaz de mover objetos e ligar e desligar luzes. Aos poucos, a conexão entre os dois se tornou maior e a amizade evoluiu para um romance. Amanda e Jack passaram a viver juntos, tendo uma rotina semelhante à de outros casais, com encontros e vida sexual ativa. A singularidade do contato físico foi um dos fatores com os quais ela precisou se acostumar. A cerimônia de casamento aconteceu em alto mar, com a família e alguns amigos de Amanda presente, e Jack sendo representado por uma bandeira pirata. Diferente da norte-irlandesa, no entanto, o relato de outras pessoas faz a interação de desencarnados com encarnados parecer um pesadelo. A youtuber Joyce Elisa, do canal Despertar, publicou no final de 2016 um vídeo explicando como agem os íncubos e súcubos. O conteúdo inspirou seus seguidores a compartilhar suas experiências. Os ataques noturnos, em geral, são descritos como uma mistura de sonho erótico e pesadelo. Alguns contam que têm consciência da presença do espírito, mas que não conseguem escapar. As histórias envolvendo os íncubos e súcubos são antigas e estão presentes em muitas culturas. Os líderes religiosos do século XV, por exemplo, diziam se tratar de divindades pagãs e, posteriormente, bruxaria. No século XVII, o psicoterapeuta Ernest Jones associou os relatos a sentimentos sexuais reprimidos. Hoje, a doutrina espírita é capaz de explicar a existência e a forma de agir desses seres com muito mais propriedade, ao passo que a presença das redes sociais permite que essas histórias ganhem maior visibilidade e que as vítimas busquem ajuda com facilidade. Existem relacionamentos com desencarnados? Há pessoas que relatam que têm um relacionamento amoroso com um defunto. Né? Caracterizamos o defunto como um cara que viveu aqui e está do lado de lá. Efetivamente, se eles estiverem em sintonia, eles estão ligados pelo pensamento e esse espírito desencarnado se materializa para essa pessoa em determinadas circunstâncias e ela tem uma atividade sexual com esse espírito materializado. Efetivamente. Por quê? Porque ele adensou o seu perispírito. Ele se tornou um ser tangível, palpável. E aí sim, equivale a uma relação sexual. Se esse espírito atende aos desejos dessa pessoa, essa pessoa se apaixona por ele, como já tinha se apaixonado em outra encarnação, ou se apaixonou e não se consumou o ato sexual, e que nessa encarnação de um, se consuma com a atividade espiritual do outro em ter vivos aqui. Ele vem para cá e se materializa. E aí sim eles vivem temporariamente, que ele não vai ficar materializado o tempo inteiro, né? Há quem acredite que dentre nós existem mortos-vivos que estão perambulando por aí. Aí é uma outra discussão, um outro tópico. Mas dentro do processo de materialização, essa materialização do espírito ela é temporal. Ele materializa porque ele despende uma quantidade muito grande de energia. Isso não é fácil de ser feito na espiritualidade. Como não é fácil de nós mantermos esse corpo físico. A gente tem que comer, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que ter a mente sadia para que o corpo funcione adequadamente. Imagine o trabalho que dá a tecnologia usada para um espírito se materializar. A gente ainda não tem um conhecimento aprofundado de como isso se concretiza de uma forma, mas pelo que a ciência dispõe hoje, eu aumentando um campo magnético, eu agrego mais matéria. E isso o espírito sabe fazer, porque ele consegue fazer com que o arroz, feijão, batata que eu comi se tornou nesse corpo aqui com 77 quilos de átomos distribuídos adequadamente dentro de um espaço e com movimento. E ele pode fazer isso sem esse corpo pesado na espiritualidade. Adensou com matéria disponível que tem aí, ele se torna materializado. São as materializações espirituais que nós estudamos através dos conhecimentos trazidos pela
pela doutrina dos espíritos, pelo espiritismo como um todo. Então, essa materialização ocorre, essa pessoa gosta dessa materialização, atende aos seus desejos e ela passa a viver com isso como se fosse uma naturalidade tranquila. Esse relacionamento é saudável? O espírito que no caso desse casal, vamos assim dizer, em que um dos dois se materializa, ele está como defunto e ele se materializa. Isso para ele vai se tornando uma rotina, mas é uma anormalidade. Existe um transtorno aí, existe um desequilíbrio psíquico nesse espírito, porque ele deveria viver a vida espiritual. Na espiritualidade nós temos tarefas da mesma forma que nós temos tarefas aqui na Terra. Nós somos tarefeiros aqui na Terra. Quando a gente reencarnou, a gente veio com uma tarefa específica, ou várias tarefas. Quando essas tarefas são muito grandes, nós nos tornamos missionários. É uma diferenciação entre tarefeiro e missionário. Da mesma forma, quando a gente vai para as bandas de lá, a gente assume novos compromissos. Então, se eu não cumpro um compromisso que eu tenho do lado de lá e simplesmente atendo ao meu desejo, eu sou um indivíduo tremendamente egoísta. Eu não aprendi a viver em sociedade. Eu quero algo para mim e só para mim. Então eu abandono o grupo, eu me dessocializo e passo a viver no meu eu. O meu eu é estar aqui com alguém que eu sempre quis e não consegui. Agora eu descobri um mecanismo de conseguir. E aí sim eu passo a viver isso dentro de uma normalidade para mim, mas uma anormalidade dentro do contexto. Para que nós possamos entender como as coisas funcionam, quanto maior for a nossa visão do conjunto, do contexto, fica mais fácil nós entendermos os eventos pontuais. Então, esse indivíduo que se materializa constantemente, ele está dentro de uma anormalidade. Isto não deveria ser normal dentro do plano espiritual, mas é natural. Porque faz parte da natureza. Se não fizesse parte da natureza, ele não conseguiria se materializar. Então tem coisas que são normais, que entram dentro de uma rotina, e outras coisas que são naturais. As naturais têm que obedecer às leis de Deus, têm que obedecer às leis naturais, que é um aspecto totalmente diferente da religiosidade. Então, muito cercear que nós temos é fruto das imposições religiosas, que é para direcionar o rebanho. Mas as questões filosóficas, essas sim, são as análises das leis naturais, das leis de Deus. Entendendo as leis de Deus, a gente entende o comportamento dos espíritos, tanto quando ele estiver encarnado como desencarnado. Esse processo, essa continuidade do processo, do desencarnado se relacionando com o encarnado, quando ambos se conscientizarem de que tem uma anormalidade, eles vão querer sair da normalidade para entrar na normalidade. Aí eles buscam ajuda. A ajuda, ela só é internalizada quando nós nos conscientizarmos da ajuda que nós estamos recebendo. Não adianta eu querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. A minha vontade não penetra no outro, ela só penetra no outro quando eu imponho. Quando eu imponho, eu estou desrespeitando o livre-arbítrio. Isso é uma coisa muito séria. O tem que é uma coisa muito séria para nós analisarmos. Então, quando esses dois indivíduos se conscientizarem de que eles estão vivenciando uma anormalidade, aquele que tiver maior percepção, maior atenção com o processo, maior discernimento, vai buscar ajuda, vai pedir ajuda para os universitários. Por quê? Porque quem sabe ensina a quem não sabe, quem tem dá para quem não tem. Eles ambos acham que aquilo é natural. Não, aquilo é normal para eles, mas é antinatural. Porque vivo tem que se relacionar com vivo e morto tem que se relacionar com morto. A relação entre vivo e morto só se deveria dar através da sintonização das ondas pensamento e não do indivíduo defunto estar exercendo atividade aqui na Terra.
Íncubos e súcubos são espíritos obsessores? Então, esses ataques, eles têm algumas características específicas. Então, quando o ataque é feito por um ser, por um capeta, por um demônio, por um vampiro, que tem as características femininas, eles foram denominados como súcubos. Aqueles que se apresentam como uma forma demoníaca, fantasmagórica, capetística, com masculino, ele foi designado como íncubos. Quando acontece um determinado evento na natureza, e nós não temos o conhecimento da origem desse evento, a gente imagina que seja assim. É a nossa imaginação, é uma faculdade que nós temos. Então, se o indivíduo relata que ele foi atacado por algo que ele não sabe o que foi, e naquele local tem a crença do vampiro, aí já se vincula que ele foi atacado por um vampiro, que ele foi atacado por um espírito, que ele foi atacado pelo demônio. Então a figura do vampiro, do demônio, de um mau espírito, um agressor, para nós são os obsessores, que são aqueles indivíduos que praticam seus atos interferindo no livre-arbítrio do outro. Então esses ataques, efetivamente eles ocorrem. Por quê? Porque aquele espírito quer fazer aquilo e ele se utiliza dos que estão na mesma frequência dele para consumar o seu desejo. Esses ataques existem? Existem. Faz parte do processo da natureza? Sim. É normal? Não. E aí a gente tem que verificar se nós vamos continuar na normalidade ou vamos para a naturalidade das coisas. Um espírito pode estuprar um encarnado? No caso de um estupro espiritual, em que um espírito se materializa, ele violenta a sua vítima, esse processo é uma inequívoca interferência de um desencarnado sobre um encarnado. Espíritos fazem sexo entre si? O indivíduo, ele se caracteriza pelo seu pensamento. Qual que é a identidade do espírito? É a sua forma de pensar. Qual que é a identidade de um encarnado? É o seu CPF, ou o seu RG. Então, percebem que para cada situação nós temos um processo de identificação. Os espíritos, a identidade deles é a forma de pensar. Quando nós deixarmos a nossa vida, nós iremos para a espiritualidade pensando da mesma forma que nós pensamos aqui. Então, se eu tenho desejos aqui na Terra, quando eu vou para a espiritualidade, eu vou levar esses mesmos desejos. E se na espiritualidade eu encontrar um parceiro ou uma parceira que tenha a mesma vontade que eu vou me relacionar com ela. Então, perispiritualmente, eu, lá na espiritualidade, posso manter a atividade sexual intermortos. Vamos voltar nos primórdios para entender como que é esse processo. O processo da geração da vida fisiológica se dá através da agregação de células. A agregação de células é fruto, no caso dos humanos, de um ato sexual. Não existia ainda inseminação artificial, não existia fertilização in vitro. Havia necessidade de um ato sexual. Então juntou o óvulo da mulher, o espermatozoide, dentro do período fértil de ambos, juntou, surgiu a vida. Opa, que legal! Este ato, quando os dois praticam de boa vontade, é extremamente prazeroso, porque faz parte dentro de um contexto de perpetuação da espécie, de uma criação. Quando a gente cria algo bacana, é prazeroso. Então o ato sexual, as sensações de um ato sexual está vinculado a um monte de coisa que surgiu lá atrás nos primórdios, desde os minerais, dos vegetais, dos animais e do hominal. Isso está enraizado no nosso instinto.
Esse processo instintivo, quando eu vou para a espiritualidade, eu levo. Só que na espiritualidade não há geração de filho. Na espiritualidade, a mulher não fica grávida. Se há um ato sexual na espiritualidade, é simplesmente para atender ao desejo sexual, ao prazer, e não com a finalidade de procriação. A finalidade de procriar, do perpetuar da espécie, é aqui enquanto encarnados. Espírito é espírito, matéria é matéria. O espírito precisa da matéria para desenvolver a sua inteligência. Então, dentro desse processo evolutivo, em que nós aprendemos a forma nos minerais, depois aprendemos o processo de reprodução, o desenvolvimento de sensações dentro dos vegetais e animais e depois dos sentimentos no hominal. Esse processo evolutivo, dentro dos sentimentos, tem o prazer do sexo. Eu indo para as bandas de lá, se eu continuo vinculado a isso, eu vou fazer sexo com um parceiro que queira fazer sexo junto comigo. Por isso que lá na codificação, Kardec perguntou aos espíritos e os espíritos responderam: na espiritualidade há sexo? Está escrito lá muito claro, não. Porque a vida só se realiza enquanto encarnado. O espírito tem um outro processo de iniciação. Esse é um outro departamento. Então, quando o papai e a mamãe se juntam para formar um filhinho, ou quando eu pego um óvulo numa clínica e um espermatozoide na clínica e junto os dois, sem saber quem que é o pai e a mãe, eu tenho a geração da vida. E não houve ato sexual. O ato sexual nos trouxe prazer. Memorizado, eu continuo fazendo isso na espiritualidade. Então, na espiritualidade, não há reprodução do filho, porque o espírito já está criado, ele já está pronto. Lá ele continua vivenciando. Se ele gosta do ato sexual, ele vai encontrar uma parceira que vai fazer ato sexual com ele.